Shalom, casa de profetas, espero que vocês estejam bem. Eu aqui mais uma vez para gerar um vídeo para te edificar, encorajar e você viver o sobrenatural de Deus, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa teu sininho, deixa teu like, deixa teu comentário. Vamos juntos viver na dimensão do Espírito, amém? Vamos de vídeo, mais um da série Os 4 Níveis da Unção. É o terceiro vídeo e esse vídeo fala justamente da vida de um profeta nos 4 níveis, como ele precisa se movimentar, como ele precisa enxergar e como ele precisa viver uma vida no Espírito, tá bom? Então fica conosco em nome de Jesus. Hoje nós vamos viajar na palavra do Senhor no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Nós vamos ver a conversa com o pai, né? Ezequiel e o pai junto no espírito. Você tem que entender de uma vez por todas que você é um espírito que está sobre a alma e o corpo para cumprir um propósito aqui na terra. E a conversa do pai é em nosso espírito, porque ele é espírito. João fala que importa que a gente adore em espírito e em verdade. Amém? Então, isso você tem que entender de uma vez por todas. Não adianta a gente querer lutar na carne, no sangue, se as coisas se movimentam espiritual. Tá bom? Ezequiel 37. Vamos relatar agora esse texto muito lindo, muito profético, né? Vamos ver aqui o que o Senhor fez e encorajou o profeta a fazer. Primeiro, o versículo primeiro. Veio a mim a mão do Senhor. Vamos parar. A mão do Senhor. Toda vez que você vê nas Escrituras falando sobre a mão, a presença do Senhor já muito forte aqui, o poder dele. Eu falando na mão do Senhor, o poder desceu agora. Toda vez você ouvir falando na mão do Senhor, você vai saber que é o poder de Deus. O poder de Deus, como diz agora, as Santas Escrituras diz em Hebreus, Abacuque fala que da mão do Senhor saem raios, e a mão do Senhor é onde está escondido o seu poder. Então, queridos, o poder de Deus está sobre a sua mão. Então, todas as vezes que diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim, está dizendo, o poder veio sobre mim. Esse poder que nós sentimos, um arrepio, e aí vai sentindo algo diferente no teu corpo, na tua alma, e vai tocando o teu espírito. Ou seja, a mão do Senhor, todas as vezes que você ouvir nas palavras, a mão do Senhor, você vai lembrar o poder do Senhor. Amém? Todas as vezes que um profeta descia, o poder do Senhor descia sobre ele, ou seja, a mão do Senhor está sobre ele, é o poder de Deus. Então o poder de Deus desceu sobre, olha, está chovendo aqui, e os trovões, eu estou ministrando os trovões, Deus, ele fala sobre os trovões, relâmpagos, chuva, é o Deus de Elias, amém? Vamos lá. Então a mão do Senhor veio sobre o profeta, e ele me fez sair no Espírito. Amém? E ele me fez sair no Espírito do Senhor. Olha, ele me fez sair. Ele fez agora o profeta Ezequiel sair do corpo, ou seja, um estado não mais de alma, não mais de corpo, mas um estado de espírito. Porque Deus, ele comunica em nosso espírito. E ele toca agora no espírito do profeta. O poder de Deus acessou o seu espírito. Olha que coisa incrível. Quando você sentir as eletricidades, quando você sentir o poder de Deus, é porque Deus, ele quer comunicar no teu espírito. Ele está indo ao teu espírito. Então, o Espírito do Senhor veio sobre ele, o poder de Deus, e agora fez ele sair, o Espírito do Senhor. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele foi o quê? Ele foi, vamos falar assim, né? Arrebatado de espírito. E ele foi levado a um vale de ossos secos. Eu poderia dizer um cemitério, tá bom?
e me fez passar em volta deles, dos ossos secos, e eram muito numerosos sobre a face de um vale, eis que estava sequíssimo. Verso de número 3. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Vamos ver o poder de Deus, a mão do Senhor está sobre ele. Tirou em arrebatamento de espírito, né, e levou ele a um lugar e mostrou a ele um lugar espiritual. Se concretizava no físico, mas ele levou algo ao estado espiritual daqueles ossos, daquelas pessoas. Então foi estado espiritual. Você sabia que tem pessoas que estão vivas, mortas? Porque a maior vida não é essa vida física, mas a maior vida é a espiritual. Aleluia. Tem pessoas que estão vivas, mas estão mortas espirituais. E tem pessoas que parecem que estão mortas, não se envolvem mais com as coisas do mundo, não tem prazer nas coisas do mundo, mas elas estão vivas espiritual. Pega isso aí, tá bom? Então ele foi e viu um estado, ou seja, o vale de ossos secos, e o Senhor falou para ele, e o Senhor falou para ele e disse: porventuras viverão esses ossos? Olha aí agora o estado do pai, o pai, ou seja, o Senhor, querendo provocar dentro do profeta uma reação naquilo que ele estava vendo. Uma reação, um estado de fé. Um estado de fé, a ponto de poder provocar algo sobrenatural naquele lugar, algo extraordinário. Um homem, um profeta que vive nos 4 níveis, Deus vai estar apresentando a ele estado de escassez, momento que você vai ter, não tem esperança, você crê que pode ter. Então, o homem de 4 níveis da unção, ele tem que andar numa frequência de fé, como diz a palavra do Senhor, uma fé sobrenatural. O dom da fé em operação de extrema frequência. E ele pergunta: porventura viverão estes ossos? Olha o Senhor indagando o profeta para que haja uma resposta. Ele provocou um sobrenatural dentro do profeta. E ali ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Ele trouxe agora a responsabilidade para Deus. Mas ele disse que não podia. Ele disse: o Senhor é poderoso para fazer. O Senhor sabe se pode. Tá bom? Então, o verso 4 diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz: os ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Agora o Senhor volta novamente para o profeta e provoca novamente uma fé sobrenatural na vida do profeta. E ele diz assim: então você, profeta, não sou eu, mas você vai profetizar. Agora ele provoca novamente. Na primeira vez ele manda para Deus novamente, e Deus manda para ele novamente, dizendo: é você que tem que profetizar. A unção que Deus está te dando é para viver coisas extraordinárias. A unção que Deus está te confiando é para você ver as pessoas, é para você olhar para um beberrão e ver ele um missionário. Você olhar uma prostituta e ver ela uma missionária. Você olhar para uma pessoa, ou para um estado, ou para um lugar e não ter nada. Meu Deus, aqui não existe nada que possa ter uma possibilidade de bom ou de boa. Mas sobre a unção que eu carrego, eu posso declarar vida sobre essa situação. Aleluia. Então o profeta nos 4 níveis sempre vai estar sendo provocado pela unção, provocado pelo Pai, pelo Senhor, para poder viver em níveis maiores e também poder executar as coisas aqui na terra, porque Deus nos escolheu para ser a mão dele, para ser a boca dele, para ser os pés deles, para ser a voz dele profetizando aqui na terra. Tá bom? Então, assim diz o Senhor, o seu Deus, a esses ossos. Ele começou a profetizar: eis que farei entre vós o Espírito, eis que porei, dentre vós o Espírito, e vos vivereis.
Verso 6, e porei nevo sobre vós, e farei crescer em carne sobre vós, e vós estendereis peles, ou terei peles, né? E porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Então profetizei como me ordenou. Olha aí, o profeta nunca tem palavra de si mesmo. A operação do poder criativo de Deus, a operação do poder manifesto, extraordinário de Deus, só acontece quando a gente está debaixo da palavra do Senhor, debaixo daquilo que Deus mandou a gente profetizar. Nem todos que profetizam é profeta, tá bom? Porque muitos podem profetizar, mas não são profetas, porque profeta é um ministério, tá bom? Toda a igreja pode profetizar, mas profeta é um ministério e ele justamente é um profeta legítimo, legal, para operar não só em profecia, mas para operar em dimensões maiores, sobrenaturais. Então, uma pessoa pode profetizar sem ser profeta, mas um profeta de origem já tem outra dimensão maior. Tá bom? Um profeta de origem, ele vê coisas muito sobrenaturais. Ele enxerga coisas sobrenaturais. Ele tem uma sensibilidade sobrenatural. E eu digo mais, um profeta de origem, ele não sai por aí profetizando. Porque se você ver as escrituras, os profetas, eles só profetizam quando Deus manda ele profetizar. Um profeta não pode profetizar de si mesmo. Porque a palavra de nós mesmos não traz vida. Um profeta profetiza aquilo quando Deus manda ele profetizar. Tem muitas pessoas profetizando sem Deus profetizar e as outras pessoas recebendo e aí sim, então a profecia traz destruição. E a gente diz, mas Deus não disse que eu ia ter, Deus não disse que ia viver, Deus não disse que ia fazer. Deus não falou nada, foi o profeta. Então cuidado que você profetize coisas que Deus não mandou profetizar. Para isso você precisa saber o ambiente de unção, o ambiente de relacionamento para que você profetize. Então os profetas na Bíblia não profetizavam toda hora. Tinha anos, e muitos anos, né? Tinha tempo que Deus falava um tempo e passava 70 anos para falar depois. E o que é que o profeta fazia? Estava em intimidade. Estava em busca de Deus, estava em relacionamento com Deus, até que Deus mandasse ele profetizar. Quando Deus não mandava, ele não profetizava. Então, queridos, pare de se cobrar, porque profeta que é profeta, ele só fala aquilo que Deus manda. Por isso que ele disse, aleluia, vamos lá, e profetizei como o Senhor me ordenou, e houve-se um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que fazia um barulho e ossos se juntava a ossos, cada ossos no seu ossos. E olhei e eis que vieram nevos sobre eles e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito ou vida nenhuma. Aleluia. Agora o verso 9 é uma chave dos 4 níveis. Olha, e ele me disse, quem disse? O Senhor. Profetiza ao Espírito. Olha a junção, olha a comunicação, a ligação do Espírito Santo com você, com o profeta. Profetiza ao Espírito, diz ao Espírito, ó Filho do Homem, diz ao Espírito, aleluia. Assim diz Deus, vento dos 4 cantos, ó Espírito, sopra sobre este vale de ossos secos, sobre esses mortos, para que venha vida. Isso, para que venha vida. E agora o vento dos 4 cantos, ou seja, o Espírito trouxe. Profetiza ao Espírito, manda que os 4 ventos, olha, 4 níveis. O que eles... Olha, isso é uma chave muito grande que eu vou liberar para você. O que você precisa nos 4 áreas da tua vida: física, saúde, sentimental, financeira e espiritual, vem
dos 4 níveis da unção. Vem do Espírito, como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército grande e extremo. Aleluia! É algo incrível. Eu vejo nesse texto uma operação nos 4 níveis muito forte, de um profeta dos 4 níveis. Primeiro profeta, um profeta que anda nos 4 níveis, ele recebe o poder de Deus sobre ele. Toda vez que um poder de Deus vem sobre ti, é porque Deus quer falar contigo e também Deus quer que você seja usado para tocar outras pessoas. O poder de Deus veio. Quando veio, o poder de Deus veio, ele falou, tirou ele no espírito e levou ele no vale para mostrar uma situação. Quando Deus vem, o poder de Deus vem sobre ti, ele quer te usar para mudar uma situação, mudar uma família, uma cidade, uma casa, mudar alguém, liberar, e você vai ser usado como profeta. E nesse momento ele começou a ver, e o Senhor indagar a ele, será que é possível esses ossos ter vida? Provocando uma fé sobrenatural. Nós precisamos, o profeta em si, sem a unção, ele não é nada. Um profeta em si, debaixo, sem a condução do Espírito, não é nada. Porque nós temos medo, nós temos anseio, nós temos muitas vezes dificuldades, nós temos dúvida muitas vezes, e a unção, ou seja, o poder, o Espírito, tira toda dúvida da gente. O próprio Elias se escondeu, ele teve medo. Um homem de uma unção nos 4 níveis. E queridos, a unção, ou seja, a intimidade, o Espírito vai te tirar todo medo, porque ele disse, eu te dei um espírito de ousadia e não de covarde. Então, ele indagou o profeta disse, tu sabes, novamente ele joga para o profeta a responsabilidade. Profetize sobre eles. E ali o profeta tomou ali um manto de ousadia debaixo do relacionamento com o Senhor e ele profetizou. E começou a acontecer. Mas ele disse, eu profetizei como o Senhor me mandou. Então, nós vamos ver também um profeta obediente ao que Deus mandou, o que Deus quer fazer. E depois ele novamente profetiza ao Espírito, e o Espírito manifesta os 4 níveis, os 4 ventos vêm trazendo vida, entra neles, e eles se tornam-se de pé, como um exército extremo. Querido, vale a pena você pagar um preço para viver nos 4 níveis. Vale a pena ser um profeta conduzido pela voz do Senhor. Não queira mais tirar de você o que você não pode dar, porque de você não tem nada bom. O que tem bom em mim é do Espírito Santo. Se eu sou uma pessoa calma, se eu sou uma pessoa mansa, se eu sou uma pessoa que tem um domínio próprio, se eu sou uma pessoa que manifesta um fruto de amor, de paz, de alegria, não é nada meu. É a operação dos dons e dos frutos, ou seja, tanto o querer e o efetuar, é do Espírito em mim. Ele me faz ser testemunha de Jesus. Ele te faz ser testemunha de Jesus. Espero que você tenha gostado de um pouco, viajando nesse texto de Ezequiel, falando um pouco sobre os 4 níveis. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Shalom. Aleluia.